PT aqui e entrava logo de novo na tangente. Aí, agora a gente vai trabalhar uma curva horizontal nas pistas que a gente utiliza uma transição intermediária. Aqui vocês vão conseguir enxergar melhor. Tá vendo a diferença dessas duas pistas aqui, ó? Ó, tá vendo que a nossa visão aqui, ela é bem mais ampla do que essa? Essa aqui é uma curva com transição. Vocês observarem, eu tenho um trecho que é em tangente, que é o nosso trecho reto. Então, o nosso carro vem aqui no trecho reto. Chega aqui, ó, a gente tem um formato de uma curva chamada espiral, que a gente adiciona além daquela curva circular que a gente calcula normalmente. Essa região aqui, ó, a gente coloca justamente porque quando a gente sai de um trecho reto, em que a gente não tem força centrífuga nenhuma, direto para a curva, essa força centrífuga, ela aparece de uma vez, e isso pode causar problema, né? Ela pode levar a ocorrer algum acidente, porque eu estou vindo um trecho reto, sem força centrífuga nenhuma, já começo numa determinada curva, num valor de curva aqui de raio, que tende a empurrar meu carro para o lado aqui para fora da nossa curva. Isso é muito perigoso. Dependendo do raio dessa curva aqui, isso pode ter um efeito maior ou ter um efeito menor. Então, o que a gente faz em função do raio? E da velocidade diretriz da pista? A gente coloca essa camada aqui, essa região intermediária, em que trata-se de uma espiral, onde a gente tem uma parte dessa curva em que o raio é praticamente tendendo ao infinito, então ele se aproxima muito de uma reta, de uma tangente, e à medida que você vai deslocando nela aqui, ó, a gente vai diminuindo o raio, diminuindo, até convergir no raio dessa curva. E esses elementos são chamados de espiral. Tem muitas vantagens que a gente vai ver mais para frente quando a gente faz isso. Olha só para vocês observarem a visibilidade. Aqui a gente tem um trecho reto, chega aqui, ó, já faz a curva direto. Então, eu só tenho praticamente aqui a visão do meu trecho reto. Quando a gente coloca essa transição, olha o tanto que abre a visão aqui. Isso também pode evitar ocorrer acidentes, né? Você tem uma visão maior e melhor de quem está vindo do outro lado ali na nossa curva. E aí, ó, o que se trata essa curva de transição aqui, observando em planta? Então, lembra que a gente tinha a primeira coisa que a gente fazia quando ia tratar de fazer o traçado de uma pista era colocar esse traçado reto, vinha aqui, ele concordava com outro aqui no ponto de intersecção, correto? E aqui a gente colocava um determinado valor de raio e saía do PC e do PT. A curva, então, começava aqui no ponto PC, tinha todo o desenvolvimento dela para um determinado raio e saía aqui de novo na tangente. Agora, a gente vai utilizar só parte dessa curva que nós calculamos, daquele mesmo método, daquele modo que nós calculamos, e vamos fazer a concordância em um determinado ponto aqui com essa espiral, tá? Que é o nosso trecho de transição. E aí, esse trecho de transição aqui, ó, ele que vai concordar com a minha tangente. Então, eu saio da tangente, entro, né, num trecho em espiral, onde o raio tende ao infinito, e aí ele vai diminuindo, 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 até convergir no mesmo raio desse pedaço de trecho. Então, o que vocês observam? A gente já não vai usar aquele desenvolvimento todo que a gente tinha do trecho circular. A gente vai usar só uma parte e fazer a concordância, em geral, simétrica, com um trecho em espiral e o outro trecho em espiral, tá certo? Aqui, ó, a gente tem uma regrinha. Só me dá um feedback aí. Para mim tá aparecendo um quadradinho aqui em cima da tabela. Vocês têm isso? Clique em ocultar. Pronto. Tá. Mas para vocês aparece ou não? Aparece também. Aparece a tela igualzinha. Aparece a sua tela. Ótimo. Tá, e como é que eu faço se eu quiser voltar com o negócio? Não tem necessidade, não. Ele é só para habilitar e desabilitar essa tela. Tá, então depois a gente cobre. Então, aqui, ó. A gente tem alguns valores de raio
limite em que a gente precisa colocar a curva, que a gente precisa colocar esse trecho de transição, tá? Então, por exemplo, ela vai variar de acordo com aquela velocidade diretriz que a gente está projetando nossa pista e um determinado valor de raio. Então, ó, para pistas em que eu tenho velocidade diretriz de 30 km por hora, o meu raio da pista, se ele for menor do que 170 metros, aí eu preciso colocar a transição, porque é um raio muito pequeno, e aí eu vou ter um aumento da força centrífuga muito repentino, tá? E aqui vai variando esse valor mínimo aqui para a gente utilizar em função da velocidade diretriz. Então, se eu pego aqui uma pista que eu estou projetando para 70 km por hora, se eu tiver um raio menor do que 950, aí eu preciso colocar esse trecho em transição. Se for maior, por exemplo, 1000, aí eu já não vou precisar colocar, tá? Porque a curva, ela já é bastante aberta e essa força centrífuga não causa tantos problemas assim pra gente, tá certo? A gente utiliza algumas curvas especiais para a gente fazer essa transição, tá? Em geral, a gente trabalha com esses 4 tipos de curva aqui: as clotoides, lemniscata, curva elástica e parábola cúbica. A mais comum e a mais fácil de se calcular, esse aqui são curvas da matemática, tá? É essa clotoide, muito conhecida como espiral de Corno, ou vocês também podem até ouvir falar como radioide. Então, isso é um termo muito comum dentro dessa área de estradas, de pavimentação, vocês vão ouvir falar bastante. Ou radioide, espiral de Corno, ou mesmo clotoide, que é o nome correto, tá? O nome oficial desse tipo de curva. Que é essa curva aqui, ó. Tá? Esse tipo de espiral. Se vocês observarem, essa espiral, ela tem uma função matemática, tá? Uma constante que estabelece o comportamento dela e ela vai diminuindo o raio à medida que você vai aprofundando nela. Por isso que é uma espiral, né? Então, aqui, ó, vocês observarem, ela sai praticamente de uma reta e vai andando, né? E vai diminuindo o raio, diminuindo o raio, diminuindo o raio. O que a gente tem que fazer? Pegar esse trecho que sai aqui da reta e achar o ponto em que ela vai concordar com o nosso raio de curvatura lá que a gente calculou para a nossa curva circular da pista. Então, ela vai ter um determinado comprimento aqui dessa espiral que a gente vai ter que utilizar para encaixar a nossa pista. O trecho reto com o trecho curvo de mesmo raio, tá? Então, cada ponto que eu pego aqui, ó, dessa espiral, ela vai ter um raio diferente e vai diminuindo, tá? E aí, quais são as vantagens da gente utilizar esse tipo de espiral clotoide, a mais comum? Primeira coisa, aumentar e diminuir de forma gradativa a força centrífuga na pista. Então, à medida que eu vou entrando na espiral, eu vou saindo de um trecho que é reto e diminuindo o raio. Então, minha força centrífuga, a força que tende a me levar para fora aqui, ó, vai aumentando gradativamente. E ela vai chegar no seu ápice quando eu entrar aqui na parte que é circular. E aí, quando ela estiver saindo também aqui, ela vai sair do máximo e vai diminuindo gradativamente até chegar lá na região de raio infinito e entrar na tangente. Então, isso faz com que eu tenha menos acidentes provocados por essa força centrífuga. Outra coisa, vocês lembram que a gente falou sobre superelevação e o último exercício que vocês calcularam aí, que eu passei para vocês, foi sobre superlargura das pistas? Então, a gente precisa fazer essa superelevação aqui exatamente no trecho curvo, justamente para evitar esse movimento para fora da curva aqui que meu carro desenvolve, né? Então, quanto maior a velocidade e menor o raio da curva aqui, mais ele tende a sair aqui para fora. Então, eu faço inclinação na seção transversal da minha pista, aumentando aqui um determinado valor, para que eu dificulte, né? Crie uma certa resistência para desse movimento. Só que imagina você tá num trecho reto, totalmente reto, e do nada entra numa curva. Eu tenho um valor que eu tenho que calcular aqui de superelevação. Foi até uma questão da lista, se eu não me engano, a questão número 4 da lista que vocês calcularam na semana passada. Eu tenho um certo valor que eu tenho de recomendado aqui, né, para essa superelevação.
imagina, no trecho reto eu não preciso de superelevação. Do nada eu passo a precisar de um certo valor. Eu preciso colocar isso numa transição mais suave também. Então, uma forma de fazer essa transição suave entre essa superelevação aqui até chegar no máximo, que é justamente na região circular, é justamente nesse trecho em espiral. Eu saio de uma superelevação 0 e vou aumentando até chegar na máxima, que é justamente aqui no trecho circular, e de novo começo a diminuir até chegar lá na tangente da pista de novo. Ok? Então, tipo, pode perguntar. É tipo aquele outro exemplo que a gente fez, só que a diferença é que agora tem essa altura, essa elevaçãozinha. Você fala da curva? Isso, é o mesmo sentido daquele outro, do último exercício, né? É a mesma coisa. Em relação à superelevação, é a mesma coisa, tá? O que está mudando em relação àqueles últimos exercícios que nós fizemos? Antes, a gente calculava só esse trecho aqui, ó. Tá vendo? Só esse trecho circular. Então, a gente já saía da reta e vinha aqui direto para o trecho circular e saía na reta de novo. Isso é permitido, de acordo com aqueles raios que eu mostrei antes lá para vocês. De acordo com o raio e com a velocidade, se eu tiver um raio menor do que aqueles lá da tabelinha, aí eu ainda tenho que incorporar mais esses 2 trechos aqui, em espiral, para justamente a gente ter um aumento dessa força centrífuga de forma gradativa. Porque quando chegar aqui, ó, na região circular, ela vai estar no máximo. É onde meu carro vai estar tendendo a sair com mais força para fora da pista. E aí, quando eu entro aqui na espiral, ela tende a ir diminuindo até chegar no 0, quando eu saio da espiral e entro na tangente. Entendi. É para quando entendi. É para quando não couber naquele outro exercício, a gente usa esse tipo, né? No caso. Repete que cortou seu áudio para mim. Assim, quando não couber naquele outro exemplo, a gente usa esse caso, né? Isso. Você tem que ir lá na tabelinha, e ver se não... nessa aqui, ó. Você vai calcular sua pista com um determinado raio. E aí você vai verificar, olha, eu estou fazendo uma pista com velocidade diretriz de 80 km por hora. Só que o raio que eu calculei lá para aquela minha pista foi de 1.100. Preciso colocar a transição? Preciso. Então agora eu vou ter que ajustar meu trecho de transição, vou ter que calcular ele. E aí eu sempre tenho que pensar, vou primeiro pensar na minha curva circular, determinar o meu raio, depois eu venho aqui e confiro, ó, preciso incluir transição para esse raio que eu escolhi? Preciso. Então eu vou lá, utilizo aqueles mesmos cálculos da curva circular, quando a gente for fazer o cálculo, você vai observar. E aí eu venho aqui e determino se eu preciso ou não. Se precisar, aí a gente inclui a transição, que eu vou ensinar como é que calcula mais à frente, ok? Então, a gente sempre pensa na pista primeiro. Só o trecho em tangente e o trecho circular. E aí, de acordo com o raio que eu escolhi, do raio que é possível lá, eu venho e confiro se eu preciso ou não adotar essa transição, tá? Então, só passando aqui, tá? E outra parte também que é importante, que pode ajudar essa transição aqui pra gente, é justamente essa super largura. Vocês viram no último exercício a super largura. Meu veículo, quando ele vai entrar na pista, ele não entra fazendo curva que nem a pista. Então, ele não ocupa só a faixa dele. Ele vai ocupar um espaço maior do que ele ocupa quando eu estou observando só na tangente. E é justamente isso aqui, ó, que a gente precisa fazer um aumento nesse trecho aqui, em circular, para garantir que eu não vou ter meu veículo aqui invadindo a pista, a faixa oposta, tá? E aí, vocês lembram, a gente trabalha lá com os veículos de projeto. Então, a gente, de acordo com o veículo de projeto, ele vai ocupar um tamanho diferente aqui da nossa pista. E aí, eu tenho que projetar essa super largura em função de qual tipo de veículo que é o mais representativo da minha frota. Lembra lá, aqueles veículos de projeto, o SR, o CO, a gente determina eles, faz
o cálculo de super largura aqui, o cálculo da pista como um todo, pensando, não precisa ser o maior veículo que vai trafegar na minha pista, um caso excepcional, uma vez ou outra, mas tem que ser o maior que é representativo, que anda na minha pista com uma certa frequência. Então, se é uma pista que eu sei, por exemplo, que é uma região que tem muito escoamento de grãos ou de minério, algo assim, eu sei que eu vou ter caminhões muito grandes, eu posso ter um bitrem, então eu tenho que pensar nessa super largura justamente para esse tipo de veículo, tá certo? E aí, de novo, da mesma forma que a gente viu aqui para a superelevação, a nossa transição, ela pode ser utilizada para também ir aumentando essa super largura aqui de uma forma gradativa. Então, eu saio da minha região, da minha largura básica aqui, do meu trecho em tangente, e vou aumentando gradativamente até chegar na super largura máxima, né, que é aquela que vocês viram no último slide, e depois começa a reduzir de novo até voltar para a super largura, para a largura básica aqui do meu trecho em tangente, ok? Então, são as vantagens da gente utilizar esse tipo de espiral aqui na pista. Outra facilidade, outra vantagem da gente colocar esse tipo de transição é justamente a visibilidade. Então, é aquilo que eu mostrei naquela imagem anterior para vocês, né? A gente tem uma visibilidade muito melhor da pista. Aqui ela é muito mais aberta, muito mais ampla do que quando a gente só tem o trecho reto e logo a curva circular, porque basicamente eu não vejo nada aqui da minha curva, tá? E aí, dependendo da super largura, da velocidade, isso pode ser muito perigoso, eu não ver quem tá vindo do outro lado, por exemplo, na faixa oposta, tá certo? Então, são as vantagens que a gente tem de colocar transição na pista. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Como é que a gente vai reorganizar a nossa curva circular, que a gente já tinha calculado, para incorporar esse trecho em espiral na nossa pista? A gente tem 3 métodos, tá? O chamado método do centro conservado, método do raio e centro conservado e o método do raio conservado, que é o mais utilizado. Então, o que é esse centro conservado aqui? A gente não calcula aqui nossa estaca PC e PT, então a gente tem nosso trecho em tangente lá, tem nosso ponto de inflexão aqui, nosso ponto em tangente, a gente vem e determina qual que é nosso PC e qual que é nosso PT. Uma coisa que a gente pode fazer é mantém lá nossa origem, aqui é nosso ângulo AC, né? No mesmo lugar, nosso centro aqui fica conservado no mesmo ponto, só que para eu incorporar aquela espiral aqui, ó, para entrar até um certo trecho circular, eu faço uma diminuição do raio que eu estou trabalhando. Então, eu tinha determinado lá, calculado para um determinado raio, eu vou e reduzo de um certo valor aqui. Então, agora minha curva passa a ter, meu trecho circular, não é aquele raio que eu calculei inicialmente. É o raio descontado de um certo valor, onde eu vou utilizar esse trecho para fazer a minha incorporação da espiral de um lado e de outro aqui. Só que isso não é muito utilizado, não, tá? Porque a gente faz todo um cálculo para um raio, depois a gente tem que readaptar esse raio que a gente já tinha calculado aqui para um novo valor de raio. Então, a gente tem que refazer o cálculo da circular. Então, não é muito utilizado, mas é até mais utilizado do que esse segundo aqui, ó, que é o nosso método do raio e centro conservado. Esse é menos utilizado ainda, porque a gente tem um deslocamento da tangente. Então, aqui eu faço o cálculo do meu raio normal, do meu trecho circular, determino o meu PC, determino o meu PT, calculo para um determinado centro aqui, com ângulo AC, e tenho aqui meu raio que eu determinei essa faixa, esse desenvolvimento. Para eu incorporar aquele trecho em espiral, para pegar até um certo ponto aqui, ó, da minha curva circular, o que eu faço? Ele faz deslocar a tangente. Então, isso aqui, minha estrada agora não vai passar mais aqui minha tangente. Eu desloco o trecho da estrada como um todo, de um determinado valor,
tá? E agora eu mudo meu ponto de inflexão, já não é naquele mesmo local, eu mudei tudo, eu desloquei minha estrada inteira. Então, isso é muito pouco utilizado, só em casos realmente excepcionais, quando necessário, porque a gente faz a mudança do traçado inicial. E tudo que a gente quer é manter o traçado que a gente fez lá. A gente já calculou nossa deflexão, a gente já determinou aqui nossa curva, eu ainda tenho que pegar e depois deslocar esse trecho. Aí meu carro, em vez de passar aqui, como eu estava definindo anteriormente, ele vai ter que passar aqui. Isso causa mudança, eu tenho que fazer todo um recálculo da topografia, tudo. Então, isso pode ser bastante problemático, tá? O mais comum, o mais utilizado é o método do raio conservado, porque daí eu consigo manter todos os cálculos que eu já tinha feito para minha curva circular. E como é que a gente vai fazer esse método do raio conservado aqui? Ele é da seguinte forma, a gente tem aqui a nossa tangente, ela não muda, ela encontra aqui no ponto de intersecção normal com nossa outra tangente, a gente determina nosso valor aqui, ó, PC e PT, e o que que acontece? A gente determinou com um certo raio para esse centro O aqui. A gente só faz um deslocamento desse trecho curvo aqui, ó, para baixo. O cálculo de desenvolvimento de tudo permanece o mesmo, só que eu mudo o centro de O para O'. Eu desço todo esse arco aqui para baixo. E aí, meu ponto PC que estava aqui passa a ficar aqui, e meu ponto PT passa a ficar aqui. Só que vocês vão ver que ele passa a não ser mais importante para mim, porque agora nossa pista, nosso ponto em espiral vai começar aqui, ó. Em alguma parte aqui e vem até encontrar a tangente. Vai começar em algum trecho aqui circular e vem até encontrar a tangente. Então, o PC nem entra mais aqui no traçado da pista. Vocês estão conseguindo visualizar o que eu estou desenhando? Porque está bem bagunçadinho. Sim. Tá? Ótimo, então. Então, aqui, mantendo nosso raio, mantém o raio, o mesmo valor de raio, então eu peguei aqui, ó, o valor do raio que eu tinha trabalhado anteriormente, que eu fiz todos os cálculos para minha curva circular e mantenho ele. Só que agora eu só desci a posição dessa curva circular para incorporar a de transição aqui. E aí, a gente tem esses novos elementos aqui quando a gente está trabalhando com a curva de transição. Então, vocês veem que é um pouquinho mais complexo lá do que nossa curva circular. São bastante elementos, mas olha aqui. Aqui seria meu antigo trecho circular, que eu fiz o deslocamento dele um pouquinho para baixo, então antes ele passava mais aqui em cima, só que eu fiz o deslocamento e vim aqui com o centro dele para a região O'. Aqui, ó, desse ponto que a gente chama de TS, eu saio da minha tangente e vou entrar no meu trecho em espiral, e essa espiral, ela tem um certo comprimento, que a gente vai chamar de LS, até um determinado ponto aqui, um estaca, que a gente vai chamar de SC, em que vai convergir no mesmo raio que esse meu trecho circular. Então, eu parto praticamente do raio infinito aqui, então, praticamente tangente, e ele vai crescendo num formato em que converge no mesmo raio desse trecho aqui, que é aquele mesmo raio que eu tinha calculado para o meu trecho circular. Então, eu tenho os cálculos, tá? Então, ó, para vocês verem, a gente não utiliza todo o desenvolvimento do trecho circular que a gente tinha calculado. Aqui ficaria meu antigo PC e aqui ficaria meu antigo PT. Ele nem entra mais no traçado da pista. Minha pista agora é aqui, ó, nessa espiral, aí encontrou em algum ponto desse trecho circular aqui, desse desenvolvimento todo. Aí eu tenho desenvolvimento em trecho circular mesmo, que mantém o mesmo raio em todo ponto aqui, e aí encontra a espiral de novo e sai até chegar de novo na minha tangente, tá certo? E aí tem vários elementos que a gente vai discutindo aqui com as equações para frente. Aqui são, só para mostrar que cada trecho em espiral, ela vai ter um parâmetro em espiral, tá? Cada clotoide, ela tem esse valor de K, que é uma função do comprimento dela pelo raio. Então, ó, cada ponto dela aqui, vou pegar nessa maior, cada ponto dela aqui eu tenho um raio diferente. Então, eu criei o raio tendendo ao infinito até chegar num determinado valor de raio. Quando eu pego esse comprimento aqui pelo raio desse ponto, alguém vai fazer... tá.
Quando eu pego esse raio aqui, esse comprimento por esse raio, ou esse comprimento pelo raio aqui, ou até mesmo quando eu pego todo o comprimento dessa espiral com raio aqui, o parâmetro que correlaciona eles é o mesmo, tá? É um parâmetro fixo. Então, aqui, ó, quanto maior esse valor, quer dizer que... Alguém vai fazer? Gente, vocês estão me escutando? Sim, tem uma rave aí, mas eu tô escutando. Sim. Tá bom, então. Vamos tentar. Aqui, ó. Com o som ligado. Chama nós. Quem é que tá com o som ligado? Gente, eu não tô me escutando. Pera aí, professora. Tá. É bom que a pessoa tá desligado, não tem nome, não dá pra saber quem que é, não. Ah, é a Amanda. Amanda, desliga o microfone. Eu acho que ela não tá escutando a aula, não. Nossa, que descaso. Como assim? Eu vou quicar ela aqui, peraí. Pronto, Tá. quiquei ela. Ótimo. Obrigada. Aqui, ó. Então, se a gente pegar qualquer comprimento aqui pelo raio até esse comprimento, a gente vai ter uma função constante, tá? Esse valor aqui constante. Então, a gente tem várias formas de espirais com constantes diferentes. Quanto maior a constante da minha espiral, mais eu consigo desenvolver velocidade na minha pista sem criar tanta aceleração centrífuga. Isso é importante porque a gente vai escolher, a partir desses valores aqui de parâmetro de espiral, qual que vai ser o comprimento da nossa pista necessário. Vocês vão ver que a gente vai trabalhar com um comprimento máximo e um comprimento mínimo, e ele parte daqui, tá? Para ter essa segurança. Aqui é só mostrando para vocês que a gente tem a região que tende a convergir, então a gente vai partir de um raio, aqui está saindo minha tangente, entrando na minha espiral, e aqui eu estou saindo para a região que é circular da minha pista. Se eu estou pegando da região que é tangente e vindo até aqui nesse ponto, e aqui tem que convergir com um raio lá da minha curva circular, meu RC, eu sei que eu tenho que parar aqui, ó, no comprimento tal, em que o raio, para esse parâmetro K, é justamente o raio RC, o que eu escolhi para esse trecho. E aí a gente vai conseguir isso em função desse valor de parâmetro de espiral. Alguém vai... É a curva? É o raio da curva, tá? É aquele raio que eu escolhi aqui para minha curva circular, para o trecho circular, tá? Aquele raio que a gente calcula, não é? É aquele raio, daqueles exercícios anteriores lá que a gente viu, para a curva simples. É aquele raio que a gente determina. É esse aqui. Então é esse raio. Eu vou ter... do espiral. Eu vou ter que parar a minha espiral quando ela chegar no mesmo raio que está nesse trecho da curva aqui. Entendi. Tá? E aí ela vai ter que ter esse comprimento LS para convergir, porque senão ela não vai convergir, né? Entendi. Então ela tem que entrar junto com o meu trecho em espiral e sair de novo, com o meu trecho circular, aliás, e sair de novo em espiral até ficar reta numa tangente. Então aqui, ó, só para vocês conhecerem agora os novos pontos notáveis, que são os pontos de estaca que a gente trabalha, tá? O primeiro é o nosso ponto TS, que é esse ponto aqui. Então, o nome já diz pra gente, tangente espiral. Então, TS, então, é o ponto que está entrando na tangente, vindo para a espiral. Vamos chegar no SC, que é o ponto de espiral, para circular, para a curva circular. Saindo da curva circular e entrando na espiral é o CS, e saindo aqui da espiral, entrando na tangente de novo, é o ST. Então, são esses pontos agora que a gente vai ter que calcular. Lembra lá que a gente calculava o PC e o PT, e a gente tinha que ter essas estacas para a gente determinar a locação da nossa curva? Agora, os pontos notáveis que a gente precisa determinar é o TS, o SC, o CS e o ST. Ok?
E aí a gente precisa achar ele. Então, todos os cálculos que a gente vai fazer é justamente para chegar nessas estacas, para saber como é que eu vou fazer essa concordância aqui das minhas curvas. Então, aqui, só os nomes. Aqui, as denominações, vamos vendo aqui devagarzinho, tá? Esse θS aqui, ó, é o valor do ângulo da nossa espiral. Lembra que a gente trabalhava aqui no nosso PC e nosso PT com um valor de ângulo que a gente chamava de AC, que era o mesmo valor aqui da nossa deflexão? Então, agora a gente está colocando um trecho em espiral aqui. Esse trecho em espiral vai ter esse valor de ângulo. Deixa eu limpar aqui, ficou bagunçado. Peraí. Vamos colocar aqui para vocês. Acho que no desenho aqui vocês vão entender melhor. Aqui, ó. Tá? Aqui. Antes a gente tinha todo esse ângulo aqui, que era o ângulo AC, né? Aqui está nosso PC e aqui nosso PT. Agora a gente está usando só um trecho do que é circular, que é só essa região intermediária. Quando a gente pega e traça uma reta partindo do nosso antigo PC até o ponto do nosso centro aqui, ó, a gente vai ter esse ângulo que a gente vai chamar de ângulo da espiral. Aqui também vai ser o mesmo valor de ângulo da espiral, nosso θS, tá certo? Aqui, ó, se a gente pegar traçando aqui, agora nosso centro vai ser diferente, vai tender ao infinito. Se eu pegar o ângulo lá do tendendo ao infinito até chegar aqui, vai dar esse mesmo θS. Se eu pegar qualquer ponto aqui, o raio agora vai ser diferente. Então, se eu pegar esse ângulo até aqui, vai dar o mesmo θS, tá certo? E é o ângulo da nossa espiral. Então, aqui, como é que a gente vai calcular isso? Com o nosso valor de LS, aí o LS é definido por a gente. Nós, projetistas, vamos definir esse valor. Que valor é esse? É esse comprimento. Que tamanho que eu quero de espiral aqui? E aí, de acordo com essa espiral aqui, desse tamanho que a gente definir, a gente calcula qual que vai ser o ângulo. Esse valor, vocês vão ver lá na frente que a gente tem um valor que é máximo e a gente tem um valor que é mínimo, que a gente tem que respeitar. Então, eu tenho que colocar dentro desse intervalo aqui, tá? Para garantir a segurança. Quando a gente chegar lá, eu explico direitinho para vocês. Mas isso aqui, então, é escolhido pelo projetista dentro desse intervalo aqui que a gente vai calcular. Venho aqui, coloco, ele vai entrar em metros. E divido por 2 vezes o raio da curva. Esse raio aqui, que a gente definiu lá no trecho circular. Isso, eu vou encontrar esse ângulo aqui em radianos, tá? Então, primeira coisa, a gente consegue achar facinho em radianos, e aí tem que prestar bastante atenção nisso, qual que é esse ângulo desse trecho em espiral. Aí, o próximo ponto que a gente tem que calcular para a gente conseguir chegar lá nas estacas que a gente precisa é o trecho XS e o YS. O que é isso? É justamente as nossas coordenadas desse ponto osculador aqui, que a gente chama, tá? Tanto SC quanto CS, a gente chama de osculador. A gente precisa determinar qual que é essa coordenada deles em relação a X aqui e Y saindo aqui do nosso ponto TS. Então, do início da minha espiral, quanto que eu tenho de coordenada X, meu XS, e quanto que eu tenho de coordenada YS aqui, tá? E aí a gente vai calcular em função lá do nosso valor do comprimento da espiral que a gente que a gente determinou, que a gente escolheu como projetista, e aqui eu vou entrar com o meu valor lá do ângulo central da espiral, esse que a gente calculou no slide anterior, tá? Aqui vai entrar em radianos e aqui também vai entrar em radianos. E aí eu vou obter esse valor aqui em metros e esse em metros. Só substituir aqui na equação. Bem simples. Aí eu consigo achar essas coordenadas nessa posição e nessa posição desse meu ponto SC aqui, do meu ponto osculador em relação ao início da espiral. E aí, para que a gente determina esses pontos? Para achar o recuo do meu ponto PC em relação ao TS. Então, antes, eu tinha aqui meu ponto PC,
Então, minha tangente ia chegar direto nele e já entrar no trecho circular. Agora, eu mudei esse local de posição. Ele veio aqui, ó, para TS. E aí eu tenho que achar qual que foi o recuo desse ponto do antigo PC para o novo TS. E aí, essa posição aqui, ó, no sentido X, a gente vai chamar de K, e no sentido Y, a gente vai chamar de P. E a gente vai determinar por essas equações. Aí eu preciso da coordenada do meu ponto CS, essa que a gente determinou no slide anterior, menos o raio da curva, daqui, do trecho circular, multiplicado pelo seno do ângulo da espiral em radianos, tá? Aqui vai entrar em metros também, e aqui a gente vai determinar em metros quanto que foi esse recuo nessa direção e quanto que foi o recuo desse ponto nessa direção aqui, tá? Direção Y, só substituir, tá? Nessas equações. E aí, deixa eu limpar aqui. E aí, a gente precisa agora achar qual que é o novo ângulo do meu trecho central, do meu trecho circular. Antes, o ângulo do trecho circular era isso aqui tudo. E isso aqui tudo vai corresponder a esse mesmo ângulo aqui. Só que agora eu estou invadindo uma parte do meu trecho circular, que eu descontei aqui, ó, o θS e aqui o θS. Então, bem simples. É pegar a minha antiga deflexão, que é esse mesmo ângulo total, e desconta 2 vezes esse ângulo da espiral que a gente achou. O que sobrar a gente passa a chamar de φ, que é justamente o ângulo que agora meu trecho central está fazendo. E para que a gente tem que determinar isso? Para achar o novo desenvolvimento aqui, ó. Que agora a gente não calcula mais daquela forma o desenvolvimento, que vem do PC até o PT. A gente vai pegar só esse trecho aqui de desenvolvimento, que vai ser dada pelo raio vezes esse ângulo que a gente determinou aqui. Lembrando que esse ângulo aqui vai entrar em radianos também, tá? Em radianos, e aí eu acho em metro quanto que eu tenho de desenvolvimento aqui. E aí a gente passa, o próximo ponto que a gente precisa calcular é o ponto da tangente total. Então, é esse comprimento aqui, ó, saindo do meu ponto TS, do início da tangente para a espiral até chegar aqui no meu ponto de intersecção. Então, esse novo comprimento. Se a gente fosse utilizar aqui o ponto PC, a nossa tangente seria aqui até chegar no PI, né? Seria esse comprimento, que é aquele T que a gente calculava. Que corresponde ao quê? Aquele T que a gente calculava. Se vocês lembrarem, a equação era raio vezes tangente do ângulo dividido por 2. Só que agora a gente mudou, né? A gente aumentou um pouco mais essa tangente, não é mais esse comprimento, a gente aumentou um valor aqui de K, e além disso, o nosso raio agora não é isso aqui mais, é isso aqui somado com mais esse valorzinho P, por isso que a gente soma aqui. Então, aquele antigo raio, né, que a gente utilizava aqui, agora passa a ser RC, mais esse trechinho aqui até chegar na tangente, multiplicado pelo ângulo, aí a gente acha esse comprimento, e aí precisa somar agora com o valor de K que está para cá. E soma aqui, a gente acha esse valor em metros. Lembrando que esse ângulo, assim como a gente determinava a tangente lá para o nosso trecho circular, entrava aqui em graus, aqui também vai entrar em graus, e aí a gente vai obter esse valor aqui em metros. Tá certo? Certo. Ah, obrigada por responder. Obrigada. Agora, vamos achar as estacas dos pontos notáveis, tá? Então, primeira coisa, esse valor aqui vocês concordam que a gente tem, né? Então, quando eu faço traçar da minha pista, eu já sei onde está meu ponto PI, qual que é essa estaca. Então, é um dado que eu já tenho no início do cálculo da minha curva. Então, para achar TS aqui, então é pegar o PI e descontar esse valor todo, que é minha tangente que eu acabei de calcular aqui. E aí eu consigo achar essa estaca. Para achar essa próxima estaca, então é só pegar esse valor de TS e somar com o comprimento que eu escolhi para minha espiral, meu valor de LS. Agora, para chegar nessa outra estaca aqui, nesse outro ponto notável, basta somar agora com o meu comprimento aqui do trecho circular, que é aquele D que a gente... Ah, pode perguntar.
na prova, a gente vai ter uma figura dessa aí, indicando o que vale o TT, esses valores. Na prova? Não, na prova capaz nós temos que calcular tudo, né? Não, sim. Mas, por exemplo, o TT, ela está representando o que é. É lá do TS até o PI. Isso aí eu já vi. Aham. Agora, se não... Você fala para saber onde está cada coisa aqui. Eu já sei o que cada um significa. Agora, saber a nomenclatura que eu não vou decorar. Ah, tá. Não, eu ainda não pensei em prova com esse conteúdo aqui, não, né? Porque eu ia passar ele para vocês depois da NP1. Que hoje, teoricamente, seria prova, né, para vocês, não seria? Então, não teria nem aula. Já nem me lembro mais. Era essa semana, acreditem. Começaria semana passada e essa semana. E o Caiado então, mais 15 dias de decreto. É porque é muito... Vixe. Então, a próxima prova que cairia esse conteúdo aqui, eu não sei, porque a outra já está elaborada. E aí, esse aqui entra na NP2, tá? Você podia mandar ela para nós estudando. Pois é, mano. A prova? Não, mãe. Não cancelou a prova, não, gente. Ainda não tem definição sobre isso, não. Só não vai ter como ser agora. Sem cancelar mesmo. Mas olha só, se você mandar ela para nós, pra gente estudar em cima dela, quando você for dar ela para nós tira 10. Todo mundo ficou feliz. E quem disse que eu quero que vocês tirem 10? Eu já percebi que você não quer mesmo, nós tira 10. Professora, quem disse que eu... o slide vai ficar disponível? Eu já mandei o slide. Já tá lá na nossa plataforma. Na plataforma. Tranquilo. E vocês estão conseguindo gravar a aula ou não? Eu não. Eu tô gravando. Daqui a pouco Tem vai essa estar no meu aula canal. gravada já, tá? Já fiz uma videoaula pra vocês. É a que você mandou? É a videoaula, tá? Isso, é a que tá disponível lá na nossa nuvem lá, já tem ela também. Só um pouquinho mais rápido. A gente tem um youtuber também agora, né? Tá chique demais, né? É porque eu cheguei um pouco atrasado, mas se for a outra aula lá, tá tranquilo. Não, tá lá, você não vai perder, não. O conteúdo tá lá. Hoje a gente vai resolver um exercício aqui. Aí o exercício não tá lá na aula, tá? Beleza. Todinha vai estar disponível daqui a pouco. Tá certo. Para o mundo. Então, vamos continuar aqui. Alguém desliga o microfone aí, por favor. Isso, obrigada. Agora, ó. Então, para achar agora essa próxima estaca aqui, CS, a gente vai pegar a estaca anterior, somar com esse desenvolvimento, que a gente viu como é que calcula anteriormente. E para chegar na última estaca, então a gente vai pegar essa estaca que a gente acabou de achar e vai somar com o valor do LS. E aí, só lembrando vocês, a gente está trabalhando considerando que nossas espirais são simétricas. São de mesmo tamanho aqui de um lado e de outro. Em casos muito específicos, quando a topografia do local não permitir ou tiver qualquer outro, por exemplo, ponto obrigatório de passagem, que eu não consigo fazer essa concordância de forma simétrica, aí eu posso ter uma espiral de um determinado valor com outro ângulo e essa aqui com outro ângulo. Então, a gente tem que calcular duas vezes. Com os dados desse aqui, para a gente achar os pontos, e depois calcula essa outra espiral com o novo valor dela. Mas aí são casos muito específicos. Na prática, a gente tenta colocar a espiral de mesmo valor, tá? De forma simétrica em relação aqui à nossa curva circular. E aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que a gente tem um valor máximo e um valor mínimo de comprimento de LS que a gente utiliza? A gente tem o valor mínimo pré-determinado, tá? Para a gente garantir que a gente vai ter espaço suficiente para não sentir essa força centrífuga de uma única vez, determinado por essa equação aqui, que é dada em função da velocidade diretriz da pista que a gente está trabalhando e também do raio da nossa curva, tá? Do trecho em curva. Então, é só jogar aqui na equação, aqui em quilômetros por hora, e aqui em metros. Então, joga aqui e vê qual que é o valor mínimo em metros que a gente pode utilizar para o nosso LS. Menor do que esse aqui, ó, do que esse valor, a gente não pode adotar. E aí, tem algum critério que é em relação ao tempo de percurso, tá? Eu tenho que garantir
por uma questão de segurança, que no meu trecho em LS, de acordo com a velocidade diretriz da pista que eu estou trabalhando, eu tenho que percorrer ela pelo menos num tempo de 2 segundos, no mínimo, tá? Por uma questão de segurança também, porque menos que isso, a força centrífuga vem de uma forma muito rápida. Então, o que eu preciso fazer? Fazer essa verificação aqui, para verificar qual que é esse menor valor que eu vou conseguir para uma determinada velocidade fazer minha curva num tempo superior a 2 segundos, tá? De acordo com a velocidade diretriz. Professor, então, ele é qual raio? O da espiral, esse raio é o da espiral ou da curvatura? A espiral não tem raio, o raio da espiral é variável, lembra, né? Sai do infinito até chegar no RC. Então, o raio que a gente trabalha em todos os cálculos aqui é o da curva circular, que é esse raio aqui, tá? Então, é esse RC que a gente coloca aqui. Aí a gente tem também o comprimento máximo de transição. Esse comprimento máximo de transição, ele vai ser dado por essa equação aqui. O que é? É basicamente a gente considerar que a gente não tem trecho circular. Eu venho com uma espiral daqui até aqui e já chego na outra espiral. É o máximo do tamanho da espiral que eu consigo colocar, tá? Que é uma possibilidade também de sair de espiral e já entrar na espiral. Chega aqui num único valor de raio. E aí, meu desenvolvimento aqui, ó, no trecho circular, passa a ser 0. E aí, eu já entro nessa espiral. Mais que isso, uma espiral com comprimento maior, aí eu já não tenho espaço suficiente. Uma vai começar a invadir a outra, vocês vão ver que quando vocês forem calcular, se acontecer isso aqui, aí vocês vão começar a achar valor negativo no cálculo de vocês, porque eu tenho uma espiral sobrepondo a outra. Então, o maior valor possível é justamente aqui, ó, considerando o desenvolvimento da curva 0. Aí, a gente utiliza esse cálculo aqui para a gente achar. Aqui é o raio da curva, aqui o ângulo de deflexão, entra em graus aqui, tá? Π dividido acha o valor do comprimento máximo, e aí o L a gente determina vai ter que ficar entre o LS mínimo e o LS máximo, tá? E aí, é recomendado, tá, pra gente, por uma questão de cálculo mesmo, não é regra, a gente pode escolher qualquer valor entre esse e esse, sem problema, mas é comum haver a adoção, né, entre, de valor de LS como média do LS máximo e do mínimo, então, dividido aqui por 2, ou 3 vezes, pelo menos, o LS mínimo, tá? Para a gente adotar como valor. Mas não é regra. Pode ser adotado qualquer valor intermediário aqui. Aí vai do projetista, tá? Vai de acordo com a topografia do local, de acordo com o que ele observar da pista. Desde que respeite o tempo mínimo, o comprimento mínimo e esse comprimento máximo, tá certo? Aqui é só um roteirinho de cálculo. Obrigada. Aqui é só o roteirinho de cálculo que a gente vai ver agora aqui no exercício, tá bom? Só um minutinho, deixa eu ver como é que eu vou fazer esse exercício aqui com vocês. Gente, tem o microfone aí, gente. Se fosse só ele, nós dava um jeito. Qual quebra? Eu tô assistindo videoaula com um avião voando do meu lado. Ou será que a professora está falando? Tá desligada aí, professor. Voltou. Voltou. Não, tá mesmo. Eu não tô ouvindo nada. Eu não tô escutando nada, tudo mudo. Nem eu. Eu acho que ela só tá organizando as coisas lá, né, não?
Eu deve estar olhando na internet como é que faz o exercício. Fudeu. Eu tô escutando, viu? Vou tirar nota, é dele. Ai, eu tenho que pegar o Foi nome o dessa Juninho, foi o pessoa. Juninho. Depois, quem que foi? Juninho. Não, meu microfone desconectou. De vez em quando vai acontecer porque tá no Bluetooth. Aí vocês me avisam. Eu tava falando aqui sozinha. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Sim, Tá? agora sim. sim. A tela Tá. sim. Que bonito, hein? Depois vocês me passam o nome da pessoa. Brincadeira, nem sou vingativa. Nem vou dar um 0, só uma nota É uma baixa. brincadeira, viu? Acima de 7 eu tô aceitando. Ah, vamos pensar no seu caso. Tá, então agora tá me escutando tranquilo, né? Sim. Então aqui, ó. Como é que a gente vai fazer? A gente sempre parte, então, do nosso traçado, e esse traçado já está definido. Então, eu já tenho aqui a posição da minha tangente, pensando que a gente vai fazer o cálculo lá pelo raio conservado, né? Então, eu tenho meu valor de PI aqui e tenho o meu traçado de tangente aqui. Eu vou lá e faço o meu cálculo da curva normal de raio, da curva circular, determino o meu raio da curva circular, tranquilo. Aí eu fui e verifiquei que eu preciso adotar o trecho em transição. Aí eu tenho o quê? O valor de PI, a estaca já é conhecida, esse ângulo aqui, ó, de deflexão também é conhecido, o raio da curva circular que eu estava trabalhando aqui, conhecido também, a velocidade diretriz da pista. São os 4 dados que a gente precisa para fazer o cálculo dos nossos elementos do trecho em espiral. Primeira coisa, lembra que a gente tem que achar o valor do ângulo do trecho em espiral, só que a gente precisa do quê? Do nosso valor. Opa! Aí eu tenho que aprender. Do nosso valor em LS, de LS, tá? Que é o comprimento da nossa espiral. E aí a gente tem a regrinha lá, do mínimo e do máximo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, qual que é esse comprimento máximo? Então, vai em função da velocidade diretriz e do raio, só substituir. Então, 0,036, valor do raio, o valor da velocidade, 80 km por hora, então vai entrar em quilômetros por hora, elevado ao cubo, dividido pelo raio 680, 27,11 metros. Então, esse é o menor comprimento de espiral que eu tenho para utilizar. E aí, o máximo, a gente calcula utilizando essa equação. E aí, vocês lembram que aqui o ângulo de deflexão vai ter que entrar em graus. Então, é o raio, 680, minha deflexão, que já é conhecida também, 55 graus, multiplicado por π, 180, eu vou achar o valor máximo de LS, tá? Então, eu tenho que escolher qualquer valor que esteja aqui dentro desse intervalo. E aí, a gente tem aquelas regrinhas do LS máximo mais o LS mínimo, dividido por 2 ou 3 vezes o LS mínimo, que a gente pode adotar, não necessariamente. Mas o que a gente precisa fazer aqui, tá? Verificar. Lembra da regrinha dos 2 segundos? Por prudência, a gente tem que calcular aqui o LS mínimo da regrinha dos 2 segundos, que é 0,556 vezes a velocidade diretriz, para garantir que meu carro vai percorrer pelo menos 2 segundos ali aquela pista. Então, fazendo o cálculo aqui, 0,556 vezes 80, 44,48 metros. Então, qualquer valor de raio que eu escolher acima desse aqui, pode falar. Professor, essa velocidade que você deu no exercício é a velocidade diretriz ou é a velocidade, qualquer velocidade dada? Não, é velocidade diretriz. A gente sempre trabalha com velocidade diretriz da pista, tá? E aí, lembrando que essa velocidade diretriz a gente vai pegar em função da classe de projeto e se é ondulada, se é plana, é aquelas tabelinhas dos primeiros slides lá, tá? Aí a gente vai determinar. Tá bom.
Não, o cálculo ele já transforma direto, já está condicionado aqui para a gente entrar com o valor em quilômetro por hora e acha o valor em metros, tá? Então é só entrar com quilômetro por hora direto, ok? Então aqui, ó, achamos o comprimento mínimo para eu garantir os 2 segundos é de 44,48. Então qualquer valor acima desse tá ok, tá? Aqui a gente tem esse LS mínimo considerando a dinâmica da pista. Só que é um critério adotado por muitos projetistas garantir esses 2 segundos. Então, faz essa verificação, tá? Dos 2 segundos aqui, para a gente ter certeza que nosso veículo vai garantir pelo menos 2 segundos dentro da transição. Menos que isso, a força centrífuga, que eu saio da tangente e levo menos de 2 segundos para já entrar no trecho circular, é a mesma coisa que não ter nada. A transição, ela não é tão útil, porque eu meu carro, né, eu não vou nem perceber essa transição, esse momento de transição aí, para diminuir de forma gradativa esse aumento da força centrífuga. É muito rápido. Então, por segurança, garante pelo menos os 2 segundos, porque dentro de 2 segundos, se for necessário, é possível o motorista ter algum movimento de reação, tá? De ação e reação em função do aumento brusco da força centrífuga. Então, coloca acima do LS mínimo. Aqui no exercício foi adotado o LS de 120 metros, tá? Então, qualquer valor aqui, vocês podem escolher, tá? Entre 27,11 metros, 652. Só que a gente vai garantir aqui os 2 segundos, então acima de 44,48 eu garanto que está mais que 2 segundos. Então, nesse caso aqui, adotando o valor de LS de 120, basta vir aqui, substituir o valor de LS, 2 vezes meu raio, e aí eu vou achar meu valor aqui em radiano, ok? E aí a gente mantém radiano, porque mais para frente a gente vai calculando tudo em radiano. Então, isso aqui é muito importante, tá? Aí, o próximo cálculo, seguindo aquela mesma sequência, é calcular as coordenadas lá do meu ponto SC, né? Em relação ao meu ponto TS aqui no início. Então, a coordenada na direção X, vou pegar meu LS, então meu 120, que eu utilizei lá. Aqui vou entrar com o meu valor em radiano do ângulo do trecho em espiral. E aí eu vou fazer o cálculo. Já direto na calculadora aqui, em radianos, eu vou achar esse valor aqui. Então, eu sei que o deslocamento entre meu ponto TS até meu ponto SC vai ser de 119,91 metros na direção X. Na direção Y, aí a gente vai utilizar essa equação aqui. Então, substituir aqui 120. Aqui a gente vai colocar nosso ângulo também em radianos. Aqui também, elevar ao cubo, a gente vai achar esse deslocamento na direção Y aqui, 3,53 metros, tá? Então, a gente vai utilizar esses 2 valores aqui para depois a gente achar aquele recuo do antigo ponto PC para o ponto TS. Calculando o ângulo central do novo trecho circular, tá? Aqui é o trecho circular. Como é que a gente vai determinar? Pegar o ângulo, então aqui, vocês prestem atenção, ó. O ângulo anterior, que era o deflexão, então era meu antigo ângulo aqui da minha curva circular, partindo de PC até PT. Então, tá aqui meu ângulo AC, que era igual à própria deflexão, que era tudo. Agora, a gente incorporou 2 trechos em espiral, que tem esse valor de ângulo. Aqui, ó, a gente está trabalhando com ângulo em radiano. Então, a gente tem que entrar aqui em radiano. Só que vocês viram aqui no exercício que foi dado em graus. Então, para transformar esse graus para radiano, a gente precisa multiplicar a deflexão por π sobre 180. Aí, menos 2 vezes o valor do θS aqui que a gente achou anteriormente. E aí, a gente vai obter o valor em radiano. Se eu se eu deixo aqui em graus e transformo aqui para graus, o resultado que eu obtiver do ângulo aqui vai ser em graus também. Mas vocês vão ver que aqui, ó, a gente precisa entrar com ele em radiano, então é melhor transformar esse graus aqui, multiplicando π 180 para radianos. Aí achei esse valor agora do meu trecho central, desse φ aqui, então basta multiplicar pelo valor do meu raio da curva, 680,
e aí eu acho quanto que eu vou ter de desenvolvimento só nesse trecho aqui, ó. Esse meu novo desenvolvimento dessa curva, 532,75 metros. Então, já achei dois fatores importantes aqui que a gente vai precisar para calcular a estaca lá na frente. Agora, calculando os recuos lá do ponto PC e PT em relação aos pontos SC, ST e TS, né? Então, o meu recuo aqui na direção Y vai ser dada por essa equação. Então, tá aqui meu antigo PC, tá aqui meu TS, na verdade, e aqui meu antigo PC, né? Então, quanto que ele recuou nesse sentido na direção X e quanto que ele recuou aqui na direção Y. Então, aqui, ó, na direção Y, vai ser aquele YS, a coordenada do ponto ST, SC, que a gente tinha determinado anteriormente, em metros, menos o raio da nossa curva, menos cosseno do nosso ângulo lá da espiral, lembrando que aqui também vai entrar em radianos, tá? Então, só substituir os valores aqui, a gente já acha o valor direto, esse recuo aqui, ó, de 0,88 metros. Agora, para achar essa mudança aqui, nessa posição, esse recuo na direção X, a gente substitui aqui nosso valor da coordenada XS, nosso XS, menos o raio vezes seno, aqui também, lembrando, entra em radianos. Então, calcula aqui, 59,98 metros foi o tanto que eu recuei aqui do meu antigo PC na direção X até meu TS. E aí eu venho aqui, com esses valores, eu consigo achar a minha tangente total. Então, é só substituir aqui em metros, meu valor de K, meu recuo, mais o ângulo de 680, mais meu valor de P, que foi recuo em Y, aqui, lembrando que entra a minha deflexão em graus, tá? Então, só substituir aqui 55 graus, o que a gente acha que é em metros. E aí, eu já tenho todos os pontos para calcular aqui minhas estacas, calcular meus pontos notáveis. Então, lembrando, aqui tá meu TS, tangente espiral. Aqui vai estar meu ponto SC, espiral circular. Aqui vai estar meu ponto circular espiral, CS, e aqui vai estar meu ponto espiral tangente. E aqui sai na tangente. Então, para calcular aqui, o que a gente vai ter que ter? Aqui, ó, tá a minha tangente total e meu ponto de inflexão. Esse ponto eu tenho, né, em estacas. Então, transformando aquele valor para estacas, meu ponto de inflexão aqui para estacas, então, 342 vezes 20 mais 250, né? Então, fazendo esse cálculo, 6.842,5. Meu ponto de inflexão. Então, onde está essa minha estaca? Reduzo do valor da minha tangente, 414,43. Então, obtive aqui a posição em que está meu ponto TS, esse meu início aqui. Isso aqui transformando para estacas, então, dividindo esse valor para 20, então, acho 321 estacas, e com esse restante que sobrou aqui, multiplicado por 20, a gente acha 8,07 metros. Aqui tranquilo, né? Vocês lembram como é que acha o estaqueamento? Professora, aí só a tangente vai ser em graus. A tangente Total lá, né? e o LS máximo aqui, né? Aqui entra em graus também. O restante você trabalha tudo em radiano. Tá? Então, o estaqueamento, vocês lembram como é que calcula, né? Sim. Então, tranquilo, passa para estacas. Agora, achar essa outra estaca aqui, ó, a estaca CS, basta somar meu valor que eu achei aqui, do meu ponto TS, mais o 120, que foi o ponto que eu escolhi como LS. Então, acho essa posição da minha estaca SC. Dividindo por 20, 327 estacas, e o que sobrou, multiplico por 20, 8,07 metros.
somo esse valor com o desenvolvimento aqui do meu trecho circular, que foi de 532,75. Então, a gente tem o novo ponto da estaca CS, 7.080,82, dividindo por 20, 354 estacas, e o restante, 0,82 metros. Agora, o próximo ponto, ST, então a gente vai pegar o ponto CS, e somar com o valor de LS, 120, e a gente acha a estaca dessa nova posição. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Bem de boa, né? Sim, tá tudo bem. Ótimo, então. Vocês chegaram a ver a lista? Opa. Vimos. A última que eu mandei. Não. A lista Eu também não vi, não. Ainda não. tem um exercício para entregar, não tem? Eu também. Tem. Eu não vi. Tá. Vamos definir isso aqui. Lembra que eu tinha mandado uma lista para vocês falando. Deixa eu só localizar. Vocês estão vendo minha tela ou não? Não. Não? Eu não tô vendo, não. Tá. Eu parei de compartilhar mesmo. Agora eu vou compartilhar outra aqui. Alguém tentou fazer a lista anterior? Eu até tirei tudo. Eu tentei. Não. Não ainda. Conseguiram? Lembrando que estava anteriormente marcado para entregar essa semana, né? Porque as aulas teoricamente voltariam. Sim. E aí agora, como a gente não vai voltar tão cedo, nós precisamos definir como é que vai ser essa entrega dessa lista. Hã? Escanear igual a Vanessa? Por e-mail. Eu estava pensando exatamente. Por e-mail. Eu estava pensando exatamente nisso. Resolve. Essa segunda lista que eu mandei para vocês é só um exercício de estaca de transição. Ela vocês não precisam me entregar, não, tá? É a mesma coisa que a gente acabou de fazer, eu acho que não tem segredo. Tá certo? Tá certo. E a lista anterior, eu gostaria que vocês me entregassem, pelo menos até, vocês conseguem me entregar até segunda da semana que vem? Pode ser. Pra mim aqui Isso porque complica era para essa escanear. semana. Por que escanear? Tem um aplicativozinho no celular chamado CS. Gente, alguém tá com o microfone muito barulhento aí? Obrigada. Tem um aplicativozinho chamado CS. Esse aplicativo, ele já, quando você tira a foto, ele já escaneia em PDF. E aí de já graça? te habilita. É de graça. Chama CS. Certo. Acho que é CS, se eu não me engano. E aí ele já escaneia CS, em PDF. Isso mesmo. Professora, E aí- a senhora não consegue deixar pelo menos para terça, não? Aí consigo. Na terça, no máximo. Porque a gente já tem um para segunda. Tá. Vocês chegaram a olhar a lista? Deixa eu abrir a minha. Olhar aqui. sim, fazer A não. primeira, Eu olhei quando mandaram no grupo. eu tentei fazer também, não enganei. Cara, eu olhei, até vi aquela questão do raio que tá trocado, né? Tá. Eu só vou passar aqui rapidinho a explicação da super largura para vocês, que tem uma questão lá, e essa super largura a gente não chegou a ver em sala de aula, tá? Então, só vou compartilhar a tela aqui para vocês entenderem, porque tem uma questão lá no final. Guilherme, você conseguiu fazer essa última questão da super largura? Uai, consegui, mas eu não achei aquela tabelinha e eu tirei do print do vídeo que você me mandou. Como assim? Será já tá no slide? Vou abrir meu slide aqui e eu te mostro. Tá. Era para estar aqui, só falta não tá. Peraí. Deixa eu compartilhar minha tela com Que ele vocês. chama de outro GF, se eu não me engano. E aí, na definição é outra coisa também. Vocês estão vendo minha tela? Acho que eu abri errado aqui. Sim. Sim. Vamos.
Então, aqui, ó, é o cálculo da super largura, tá? Das pistas. Então, basicamente, vou ser bem direta aqui com vocês. Depois vocês leiam aqui o material. Essa super largura, a gente vai colocar ela, que nem eu já citei anteriormente para vocês, lá no trecho em curva. Para quê? Para garantir que o meu veículo ele vai ter um espaço para fazer a manobra da curva, já que ele não faz curva no próprio eixo dele, né? Então, ele vai ocupar uma região maior aqui, ó, vocês observarem nesse desenho. Então, ó, antes ele ocuparia, se tivesse só num trecho reto, essa distância aqui, ó, que é o comprimento do eixo do meu veículo, tá? Dessa distância aqui entre a lateral e a lateral dele. Era o que ele ocuparia para eu calcular quanto que ele vai ocupar em relação à distância básica aqui do trecho em tangente normal, tá? Comum. Só que quando ele entra na curva, aqui ele já começa a ter o balanço dianteiro, que é essa parte da frente dele aqui, já começa a ocupar um certo espaço, e além dessa região, que era o que ele ocuparia normalmente no trecho em tangente, ele vai ter mais um aumento aqui, um acréscimo. Além disso, a gente considera algumas folgas dinâmicas que a gente precisa garantir com esse veículo em movimento, para que quando ele faça essa curva aqui, ele também não invada ou a pista oposta ou até mesmo cause algum acidente com um veículo que vem numa outra direção. E aí a gente tem dois cálculos básicos que são bastante utilizados, até que aqui no Brasil a gente não utiliza muito esse Vosch-Palazzo, que é o quanto de super largura que a gente vai ter que colocar aqui na nossa pista, tá? O quanto de acréscimo em relação à nossa região de tangente básica. Quanto que vai ser essa super largura? A gente calcula esse valor de S aqui, ó, tá? A gente vai chamar ela de S, onde, utilizando a fórmula de Vosch-Palazzo, a gente vai colocar aqui o número de faixas, então vai depender da quantidade de faixas aqui que eu tenho na minha pista, o raio desse meu trecho circular que eu estou trabalhando, que eu vou colocar essa super largura, B, que é a distância entre os eixos da parte rígida do veículo, que é a distância entre agora eu mostro numa imagem melhor para vocês. Essa distância nessa direção aqui entre o eixo, então ele tem um eixo dianteiro e tem um eixo traseiro. Esse comprimento entre os eixos aqui vai ser meu valor de B. Aqui eu vou colocar em função da velocidade diretriz da pista e do raio da curva. Então, é só jogar os valores, aqui estão as unidades, então, velocidade quilômetros por hora, o raio em metros, aqui também a distância entre os eixos em metros, e o número de faixas adimensional, eu consigo achar quanto de super largura que eu tenho que colocar na minha pista. Como é que a gente calcula aqui no Brasil? Qual que é a metodologia que a gente adota? A gente adota a metodologia utilizando o cálculo do gabarito estático e da folga dinâmica, que é esse cálculo aqui que vocês vão ver. Aqui, ó, então, deixa eu aumentar aqui minha tela. Então, aqui, ó, a gente tem um comprimento do veículo nessa direção transversal que a gente vai chamar de L. E essa distância aqui, que ao fazer a curva, esse eixo central dele ocupa, a gente chama de ΔL. A soma dessas duas regiões aqui, ó, a gente vai chamar de GC. É o gabarito estático. É o que não muda do meu veículo. Isso aqui ele sempre vai ocupar. Então, é o quanto ele tem de largura aqui, mais esse valor de ΔL, que varia em função desse comprimento de eixo aqui. E aí, tudo isso a gente chama de GC, que é o gabarito estático do veículo. Aqui, a gente tem um valor chamado GF. Esse GF, ele vai ser o acréscimo devido ao balanço dianteiro. Balanço dianteiro é essa região aqui. Então, é o quanto que essa dianteira aqui do meu veículo, ele está aumentando em largura da pista que meu veículo precisa ocupar. Tá? Então, aqui a gente também tem que fazer esse acréscimo. Então, além do gabarito estático, a gente tem que garantir essa região aqui de balanço dianteiro. Além disso, a gente tem uma folga lateral do veículo, que a gente precisa garantir, tá? Essa folga lateral, que é nosso GL sobre 2. É o quanto sobra da nossa faixa aqui, dividido por 2, porque metade fica aqui, a gente tem que garantir que uma parte vai ficar nessa região e a outra aqui, para não ficar nem muito em cima da curva aqui, nem muito dentro da faixa oposta. Então, metade do meu GL
aqui nessa região, e metade do meu GL, que é a folga lateral do veículo, para garantir que ele não vai ter contato com um veículo que está vindo no sentido oposto, por exemplo, tá? E a gente ainda trabalha com o valor de FD, que é uma folga dinâmica. Essa folga dinâmica, ela vai ser determinada em função do movimento do carro. O próprio movimento do carro, ele pode ter descontinuidades e que a gente tem que garantir, então, esse acréscimo, essa folga dinâmica. Como é que a gente vai calcular? Por meio dessa equação aqui, ó. Tá? Em que a largura total, tá, de uma curva de 2 pistas, de 2 faixas, ela vai ser dada por essa equação aqui, em que vai ser 2 vezes o GC, o gabarito estático, somado com o meu GL, aqui, que a gente coloca, mais o GF, que vai ser meu acréscimo devido ao balanço dianteiro, e minha folga dinâmica. E aí a gente utiliza essas equaçõezinhas aqui, tá? Que está aqui embaixo, que é basicamente essa equação aqui, ó. Então, quanto que eu vou ter que ter de super largura? Aqui vai ser L, então o que é o L aqui, ó? O L vai ser justamente essa largura transversal aqui do meu veículo. Isso tudo, vocês lembrar, vai depender do quê? Do meu veículo de projeto. Lembra lá do VP, do CO, do O, do SR? Então, isso aqui, ó, eu vou ter valores padrão. E é por isso que eu preciso escolher algum desses veículos aqui para configurar o trânsito mais frequente da minha pista. Escolher qual que é esse veículo que está trafegando com a maior frequência. Eu sei, por exemplo, que uma pista vai passar esse veículo do tipo O e também vai passar do SR, mas raramente vai passar, passa mais do CO. Então, eu vou fazer meu cálculo considerando o veículo de maior dimensão com uma maior frequência, tá? Então, eu faço para o CO. E aí, a gente tem que escolher, logo no início do projeto, fazer um estudo da via, que nem eu falei para vocês, é uma via de escoamento, tem muito tráfego de veículos maiores, de reboques e semi-reboques, então eu tenho que vir aqui pegar o maior veículo possível, e aí são dimensões já predefinidas, e com essas dimensões predefinidas a gente joga os valores aqui na equação. Então, aqui, ó, então, aqui vai ser o meu valor B, a distância entre os eixos, então essa região aqui, ó, esse comprimento, também pré-definido de acordo com o tipo de veículo de projeto que eu estou trabalhando, vezes 2 vezes o R, vezes o GL. O que é esse GL? Ele vai ser dado nessa tabelinha aqui, ó, tá? Em função do nosso LB, que é o comprimento da nossa tangente, a largura da nossa tangente aqui, ó. Então, o LB é o comprimento da tangente normal, tá? O comprimento que já tá vindo lá no trecho reto, é meu LB. Então, eu tenho que vir aqui e localizar dentro de qual intervalo aqui meu LB, a minha tangente tá com a largura. E venho e adoto o valor de GL, que são esses aqui de baixo, para fazer o meu cálculo. Venho aqui e coloco o meu valor de GL. Aqui o raio de novo. Aqui vai ser meu F, meu balanço dianteiro. Então, aqui, olhando no veículo, o que é o balanço dianteiro? Essa dimensão aqui, ó. Então, vai variar de acordo com o tipo de veículo que eu estou trabalhando. Então, ó, você está vendo que aumenta. Então, é o quanto que essa região dianteira, antes do meu eixo dianteiro, tem de comprimento. Então, vai ser meu Bzinho aqui, que eu vou colocar, meu F, que eu vou colocar aqui na equação, vezes 2 vezes B, que é a distância entre os eixos, né, lá na lateral do meu veículo, velocidade de projeto, aqui vai ser meu valor do raio, da curva que ele está fazendo, e o LB, que é a distância lá, a largura da minha pista no trecho aqui em tangente, tá? Sem a super largura. Ok? Então, é só substituir os valores aqui, a gente encontra. Os valores vocês vão substituir de acordo com as unidades que estão aqui no slide. E aí a gente já tem, em função, principalmente dos veículos mais comuns calculados aqui no Brasil, que é pista para veículo do tipo CO e veículo do tipo CR, essa mesma equação aqui já reorganizada, jogada com os valores desses veículos, tá? Mas aqui você pode utilizar direto a equação ou pegar os valores aqui, ó, de projeto e substituir nessa equação anterior, vocês vão ver que vai chegar nesses mesmos valores aqui. E aí basta substituir o raio e a velocidade diretriz.
tá? Que é a única coisa que vai variar. Então, se você está trabalhando com pistas do tipo CO, a única coisa que muda de região para região, de quanto de super largura você vai ter que colocar, vai ser em função do raio da velocidade diretriz daquele trecho que você está calculando, tá? Então, aqui os valores pré-definidos, mas que vocês também conseguem tirar. Então, só lembrando, aqui vai ser nosso L, aqui vai ser nosso F, e aqui vai ser nosso comprimento Bzinho, tá certo? Que é nosso eixo. Então, vem aqui, pega os dados do veículo que eu quero projetar. E aqui, tá? Só para vocês lembrarem, vocês têm isso aqui no primeiro slide, daquele de classificação de vias, classificando, né? O que incorpora cada tipo de veículo de projeto, tá? Os maiores do tipo O e SR, o semi-reboque, e o menorzinho aqui, a gente quase não projeta pista para VP, porque são veículos muito pequenos, e a gente tem sempre, pelo menos, veículos CO ou SR trafegando na nossa pista, tá? Aí, do mesmo jeito lá da nossa curva de transição, a gente tem valores de raio que, acima desses raios, a gente não precisa adotar a super largura, porque são raios muito grandes, com raio tendendo ao infinito ou maior, que esse movimento do veículo não ocupa tanto a largura da pista, e aí vai variar em função também da velocidade diretriz e do tipo de veículo de projeto, tá? Então, aqui vai variar também em função da largura básica da pista na tangente. Então, pistas de até 7,20, que aquele LB é de 7,20 metros. Lembra também que lá nos primeiros slides eu mostrei para vocês que a gente tem largura de pista, em que a gente tem que, aliás, largura da faixa de tráfego em função lá, se é classe de projeto 1, se é 0, se é 2, se é 3, em função se ela é plana, ondulada e montanhosa. Esses LBs estão lá. Então, a gente pega o LB, que é a largura básica da pista em tangente, e verifica aqui qual que vai ter que ser, acima de qual raio do qual eu não preciso colocar essa super largura. Raios menores que esse aí me obriga a colocar, tá certo? E aqui, ó, detalhe importante, a gente sempre arredonda para uma questão de construção mesmo, construtiva, a super largura com valores múltiplos de 0,20. Então, se eu achar 1,5, eu coloco 1,6, múltiplos de 0,20 para a construção, tá? E aí, fator importante, se eu estiver trabalhando com uma pista de 3 faixas, eu multiplico minha super largura por 1,25, porque vocês viram aqui no cálculo, minha super largura, ela é para uma faixa, para uma pista de 2 faixas de tráfego. Então, eu estou considerando só 2 faixas de tráfego aqui. Se eu quiser trabalhar com a pista de 3 faixas, aí eu pego o valor da super largura que eu achei, multiplico por 25, e se eu estiver trabalhando com 4 faixas, pego o valor da super largura e multiplico por 1,5, ok? E aí a gente consegue calcular quanto que eu tenho que acrescentar ali em relação ao meu LB, minha largura da tangente, para eu garantir que meu veículo daquela classe, ou CR, ou CO, ou VP, ele vai fazer a curva com segurança, tá certo? E aqui, ó, é só um exercício para calcular. Nesse primeiro, a letra A, eu dei o raio aqui, o LB, que é a largura da minha pista em tangente, de 7,20, e a velocidade de projeto, tá? A velocidade diretriz. Com isso aqui, eu consigo utilizar ou aquelas fórmulas diretas, por exemplo, eu falei que é para o veículo CR. Então, eu já pego aqui, ó, a equação para o veículo CR e substituo só o valor de raio e de velocidade, já acho um valor de largura, tá? De super largura que eu tenho que colocar. Mas vocês estão vendo que aqui, ó, deu 0,88, próximo de 0,90, eu tenho que arredondar para um múltiplo de 0,20. Então, minha super largura vai ficar 1 metro, tá certo? Certo. Aqui, agora, essa outra questão aqui já foi fazendo o cálculo passo a passo, entrando com os valores dos componentes lá do veículo do tipo CO. Então, foi lá, pegou a fórmula GC, GF e FD, que são essas que estão aqui, ó. Ou essa aqui, então GC, GS, FD, GC, GF, FD, e substituir os valores, tá? Esse valor de E aqui tá na equação, mas ele é esse mesmo Bzinho que vocês têm aqui, que é o comprimento do eixo aqui, ó.
tá? Dessa distância. Então, vocês vêm, pega, acho que no veículo aqui é CO, né? Veículo CO, vem aqui, pega os dados do veículo CO, então, ó, comprimento, entre os eixos aqui, meu valor de Bzinho ou de E, que nem tá lá na equação, 6,10 metros, meu balanço dianteiro desse veículo, 1,20 m, e minha largura L do veículo, 2,60. Aí eu venho aqui e substituo. Tá, então eu tenho o meu E, que é 6,10 metros, o raio tá dado aqui, 280, e é só substituir. Valor de L, 2,60, acho quanto que eu tenho de GC, quanto que eu tenho de GF, F é o balanço dianteiro, então aqui é 1,20, né? 1,20 m, então substituir aqui, 1,20, e a gente vai achando o valor de cada componente. Aí, no final, a equação que a gente tem que jogar os valores de GC, de GL, de GF e de FD, essa aqui, 2 vezes o GC mais o GL, mais o GF e o FD. E lembrando que o GL a gente vai pegar aqui, ó, tá? Então, os outros a gente vai pegar por meio dessas equações, GC, GF e FD, e o GL a gente pega aqui na tabelinha em função do LB da nossa pista. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Não, por enquanto não. Vocês têm que tentar fazer o exercício. Tá dando para acompanhar, professora. Aqui, ó. Hã? Tá certinho, tá dando para acompanhar. Tá dando para acompanhar? Então, aqui, ó, vocês acharam um valor de super largura de 0,70, vocês têm que colocar para um múltiplo de 0,20. Então, 0,80, o próximo, né? Acima, a gente nunca diminui. Então, lembrando, essa largura aqui, essa super largura, é o quanto... aqui vai ficar ruim de desenhar, por isso que eu não estou escrevendo. Peraí, aqui é muito ruim. Aqui, ó, a gente tem nossa pista em tangente, o LB... Aí me escreve aqui. Tá, aqui é LB, gente. Vou nem tentar escrever. Aqui o LB, que é o trecho em tangente da minha pista, ela tá vindo com essa largura. Quando chegou na curva, aí eu tenho que acrescentar esse tanto aqui, ó, que eu achei. Então, vou colocar mais 1 metro, por exemplo, aqui nessa região que eu tô em curva. Aí vocês lembram, lá na curva de transição, a gente pode fazer nessa transição de forma gradual até chegar no trecho que é circular, e no trecho circular a gente vem com o valor máximo, e à medida que vai saindo da espiral de novo, a gente vai reduzindo até voltar para o meu valor de LB normal, tá? Aqui não dá para escrever. Mas vocês entenderam? Sim. Sim. Alguém tem alguma dúvida? Sim. Ainda não. Ainda não? Dúvida não. Ainda não entendeu ou ainda não tem dúvida? Tem Ainda que não falar. tem dúvida. Fiz exercício. Tá bom. A outra coisa aqui, ó, outra questão, que foi até uma dúvida do Guilherme. Deixa eu abrir aqui. Aqui, essa mesma questão eu coloquei lá para vocês, tá? Tá lá na lista para vocês resolverem. Aqui, ó, uma estrada foi projetada com velocidade, então a velocidade diretriz de 90 km por hora. E aí, lembra que a gente viu em sala de aula essas superelevações máximas que cada pista tem? E aí, a superelevação, ela vai variar de acordo com a classe da pista, e se ela é plana, se ela é ondulada, se ela é montanhosa. Geralmente, a gente vai trabalhar com 10 ou com 8, tá? E aqui a gente tem a consideração se for do tipo classe 1A ou classe 1B, que é para a gente considerar. Então, a gente tem a elevação máxima. Mais que isso, a gente não utiliza, não pode colocar, tá? De superelevação, porque senão começa a ficar perigoso para o meu veículo, né? Ficar uma pista inclinada demais. Então, eu tenho esse valor de superelevação máxima que eu tenho que colocar no trecho circular. E o que eu estou pedindo aqui, ó? Uma estrada foi projetada com velocidade VP, superelevação máxima de 12%. Uma curva de circular foi projetada com 450 metros e ela está em uma declividade de igual a 1%. Então, ela está em declive de 1% e seção transversal dada na figura abaixo. Então, essa é a seção transversal da nossa pista. O que eu pedi? Para verificar se o raio da curva quanto à estabilidade, ela está dentro do critério de raio mínimo.
E aí, vocês lembram que a gente viu o raio mínimo aqui? Como é que calcula? Então, a gente tem esse valor de raio mínimo aqui, ó. Então, vai variar em função da velocidade da pista, do meu valor de superelevação máxima da pista e do meu coeficiente aqui, ó, de atrito, tá? Do atrito transversal, FT é atrito transversal. Então, venho aqui, substituo o valor da velocidade diretriz, acho meu coeficiente, substituo aqui, pego na tabelinha meu é máximo de acordo com a pista, classe, qual que é o tipo de relevo da região e a velocidade de projeto, velocidade diretriz. Acho qual que é o raio mínimo. E venho aqui e verifico se para esse raio aqui, ó, eu estou atendendo o raio mínimo. Lembrando, não posso fazer construção de pista menor que o raio mínimo, tá? Então, aqui é o que o Guilherme falou. O sinal lá no exercício está trocado. Eu tenho que verificar se meu raio é maior do que o raio mínimo. Ele tem que ser maior para estar certo. Ele não pode ser menor do que o mínimo, tá? E aí, eu estou pedindo aqui para verificar também a condição de visibilidade de parada. Se essa condição de visibilidade de parada ela é satisfeita. Então, lembra do afastamento que eu falei para vocês? Que a gente tem aqui, ó. Eu tenho que garantir que eu vou ter um afastamento desse local aqui, desse talude, desse obstáculo tal, que o meu veículo aqui, o meu motorista, ele em determinado ponto da curva consiga ver uma certa distância aqui, e essa distância que ele está vendo tem que respeitar a minha distância de parada, porque se for necessário, tiver, por exemplo, um carro parado aqui ou um animal na pista aqui, ele tem que ser capaz de observar e ter essa distância de visibilidade mínima para frear e conseguir parar antes de bater no animal ou no obstáculo, tá certo? E aí a gente vai ter que calcular utilizando, né, esse valor aqui de afastamento que eu tenho que ter desse talude em relação à visão do meu motorista, em relação ao eixo da pista aqui, onde meu motorista está, até chegar lá no obstáculo, no talude. E aí a gente precisa calcular aqui nossa distância de visibilidade de parada em função do nosso raio. Então, aqui, ó, a fórmula de distância de visibilidade de parada, se vocês lembrarem lá, é essa aqui, quando o nosso objeto está parado. Lembra que a gente também tem uma que considera o objeto vindo na mesma direção, tá? Aliás, vindo na direção oposta, também em movimento. Aqui, então, ó, a gente vai depender da velocidade diretriz da pista, de novo, da aclividade da declividade. Se for aclive, se estiver subindo, a gente soma, se estiver descendo, a gente diminui a inclinação em porcentagem. E aqui o nosso F, e esse F aqui é FL. Esse é o coeficiente longitudinal, porque a gente está percorrendo o trecho longitudinal da pista. Aí vocês têm que ir lá naquele slide de visibilidade de parada, pegar o FL para a nossa velocidade diretriz aqui, no caso aqui desse exercício, né? Nossa velocidade diretriz aqui de 90. E aí vocês conseguem calcular a distância de parada em metro. Calculou a distância de visibilidade de parada, a gente vem aqui e consegue determinar qual que é esse afastamento. Aí eu pedi para verificar se ele está dentro, se esse aqui, ó, dessa pista, essa é a seção transversal da pista que a gente está trabalhando, eu preciso verificar se essa pista aqui, ó, se esse afastamento está suficiente, está dentro do meu limite aqui. E aí, ó, o que vocês têm que ver? Quanto que eu tenho de distância aqui, ó? Quanto que eu tenho de distância? Aqui, tá me falando que eu tenho 15 metros, correto? Então, metade aqui, 15 metros no total. Então, metade aqui, 7,5, né? Então, até aqui eu tenho 7,5. Esse tanto aqui é onde o meu olho do motorista tá observando, tá? Ele tá conseguindo visualizar. Então, aqui, se vocês observarem, essa inclinação não tá 1 para 1. Isso quer dizer o quê? Que o que eu tenho de altura aqui, eu vou ter de deslocamento horizontal. Então, é esse 7,5 somado com mais 0,75 aqui. Então, é essa distância que meu motorista está conseguindo observar, que o obstáculo está da visão do meu motorista que está aqui.
E aí vocês vão chegar num determinado valor. Esse valor aqui é a distância mínima que eu preciso ter do obstáculo em relação à visão do motorista. Aí vocês vão ver se esse valor está maior ou se está menor. Se ele é menor, se esse comprimento aqui é menor do que eu calculei aqui, quer dizer que meu obstáculo está mais perto do que deveria estar. Ele tinha que estar pelo menos isso aqui, para garantir essa distância de visibilidade de parada. Senão eu não estou garantindo isso. E é só essa conferência que vocês têm que fazer, tá certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Por enquanto, não. Por enquanto, não? Então é isso, a lista lá que vocês têm que fazer. Tem outro exercício aqui, ó, para vocês calcular a superelevação recomendada da pista. Então, vocês têm que vir calcular o raio mínimo normal, desse mesmo jeito, em função da velocidade diretriz e também da superelevação máxima. Vem aqui e calcula a nossa superelevação recomendada. Lembra que a superelevação recomendada, a superelevação máxima, como o nome já diz, é a máxima. Eu não vou, em casos muito excepcionais, eu vou utilizar a máxima. Eu tenho uma recomendada que vai dar menor do que essa aqui. E aí ela vai variar em função do raio mínimo que eu tenho que ter para aquela pista e do raio que, de fato, eu estou colocando na pista, em função do valor de superelevação máxima. Aí eu acho quanto que é recomendado de superelevação para aquele trecho circular lá. Quanto que eu tenho que aumentar aqui na minha seção transversal, tá certo? Ela vai dar menor do que o máximo, claramente. E aí eu adoto essa aqui para superelevação do projeto da pista. Lembrando que essa superelevação vai entrar lá na região de curva, né? E aí a mesma coisa vale lá para a superlargura. Se eu tenho a região de transição, que a gente viu hoje, eu posso vir subindo com essa superelevação de forma gradual até chegar nesse valor recomendado, que eu vou colocar aqui no meu projeto. Em todo o trecho circular, eu venho com essa superelevação recomendada e depois entra na transição de novo, eu vou reduzindo até chegar no meu trecho em tangente e aí ela zera, ok? Tudo certo? Ok. Tudo certo. Então vamos combinar aqui como é que vai ficar a entrega desse exercício. Então fica definido para terça-feira, correto? Certo. Por e-mail. Esse ou outro que você mandou? Esse é diferente? Como assim? Não entendi. Não, é aquele outro mesmo, gente. Ah, entendi. É o professora prof. Lainara Barroso, tá? Manda aquele que eu enviei o material, acho que o Paulo tem, qualquer coisa ele passa para vocês. E aí vocês me mandam até terça, tá bom? E aí semana que vem a gente não tem aula porque é feriado, né? Nossa, eu vou poder descansar um pouquinho. Descansar um pouquinho? Não, né? Vamos ver como é que vai ter a situação. Professora, Ah, você não quer fazer uma aulinha de revisão com a gente, alguma coisa assim, não? Nessa semana que vem? de noite? Ou então, se você tiver um prazinho de gravar, era bom fazer uma revisão mesmo, né? Porque vai saber se na outra semana já volta. E aí a gente já sabe se já vai voltar nas provas. Né? É porque eu dou aula todo até dia 30? Até Mais dia 15 dias. Até dia Meu 30 já tá predefinido. Saiu ontem à tarde, se eu não me engano, o decreto. Foi ontem? Acho que foi. E aí... então tá bom. Até dia 30 não volta. Na outra semana... A gente deve ter uma provação, né, professora? Hã? A gente deve ter uma provação, então, né? Eu não sei, porque como saiu ontem o decreto, eu acho que a faculdade ainda está reorganizando isso aí, deve passar para a gente até semana que vem, alguma coisa assim. Mas não sei. Tá bom. Como era semana de prova beleza. agora, não tem matéria atrasada, então? Porque não, a gente tá... porque semana passada a gente veria superlargura,
Essa semana seria a prova e, aliás, semana passada nem teria aula, né? Na primeira semana de suspensão seria super largura, semana passada prova, essa semana prova. Aí na próxima seria curva de transição. Aí então a gente já está no conteúdo de NP2, tá? Essa curva de transição. Então, não, por enquanto tá atrasado não, a gente está dentro do prazo, tá certo? Beleza. Ok. Então tá bom. Então, tentem fazer aí, lembrando que eu mandei 2 exercícios, 2 listas, né? Uma é só um exercício, que é a de curva de transição, essa eu não vou pedir para vocês me mandarem, mas façam ela, tá? Para vocês treinarem, que nem na aulinha de hoje. E qualquer coisa, vocês mandam e-mail, pra gente tirar dúvida, tá bom? Beleza. Tá bom. Ok, professora. Tranquilo? Então, vocês têm mais alguma dúvida? Não, tô tranquilo. Tá tranquilo? Antes de vocês saírem, deixa eu só fazer um print da tela aqui. Paulo, como é que faz? Se surgir uma dúvida, manda e-mail. Você, no seu lado direito tem 4 quadradinhos juntos. Aperta ele que você vai ver. Ai, ótimo. Eu tenho que tirar print disso. Tem quantas pessoas? Dá pra ver aqui? 12. 12? Pessoal, vamos ligar as câmeras aí pra professora ver nós. Não, gente, não precisa não. Se vocês não quiserem mostrar a cara, eu não vou mostrar a minha. Obrigada, gente. Glória a Deus. Peraí, já que o pessoal tá mostrando, deixa eu tirar um print aqui. Eu não vou postar, não. É porque a faculdade tá pedindo pra gente comprovar as aulas e tudo, então. Tá. Não, só eu também vou lançar ela no YouTube e depois eu te mando o link. Se você precisar mandar pra eles. Não, tá certo. Mandei Mas essas aulas no YouTube, elas estão privadas ou estão abertas para todo mundo? Tá aberta para todo mundo. Ai, meu Deus. Eu tenho vergonha, mas tudo bem. Tá Tem certo. como colocar como privado, não? Não, mas não tem necessidade, não. A denominação do vídeo é bem certinha. Estradas, aeroportos e a data de hoje. Tá, não, tá ótimo. Você vai ficar mais fácil. Eu tava tentando subir o vídeo, foi pra turma do 9º período por YouTube, mas eu tive muito problema e eu desisti. Aí eu resolvi pra vocês já mandar direto por e-mail, que eu achava mais prático. Tá certo? Então, deixa eu só tirar um print aqui. Então, gente, obrigada. Qualquer coisa, vocês entrem em contato. Lembrando, lista em PDF na semana que vem, na terça-feira. Tá certo? Qualquer dúvida, manda e-mail lá. Fechou? Beleza. Tranquilo? Fechou. Beleza. Então tá. Tchau, gente. Obrigadão. Valeu. Falou.